Bem-vindo, bem-vinda ao nosso momento de reflexões do Evangelho. O capítulo de hoje que nos servirá de base é o capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Refletindo na pergunta dos fariseus a Jesus de Nazaré, quando o procuram em praça pública, lhe chamam de mestre e diz: Mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus, dirigindo-se a ele de sua forma amorosa, diz: o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, de acordo com todo o seu entendimento e sentimento. Eis o primeiro mandamento e o maior. E o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a si mesmo. Porque estas duas leis, conjugadas de amor a Deus e de amor ao próximo, resumem todas as necessidades divinas dos profetas para a terra para nos auxiliar a compreender Deus. E a mensagem fica, o tempo passa, e nós percebemos hoje que é um grande desafio, como nos dizem os Espíritos. A mentora Joana de Ângeles nos diz que é um grande desafio dessa trilogia: amar a Deus, amar a si e amar ao próximo. Que todos nós que estamos na Terra em processo de evolução, como espíritos imortais, estamos buscando descobrir a essência do amor em nós, para com o outro também, que estamos no mesmo plano, no mesmo patamar da evolução espiritual, e como consequência vamos ascender e amar ao Criador. Então, com a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro nos traz a mensagem sobre a lei de amor, neste capítulo, no item 8. E Lázaro começa essa dissertação dizendo que a doutrina de Jesus, ensinada e vivida por ele, baseia-se puramente no amor. Porque todas as mensagens que ele nos trouxe, a sua vivência de espírito purificado na terra, demonstra a sublimidade do desenvolvimento desta grande virtude que se chama amor. Então, para entendermos o amor, ele começa dizendo que no princípio da nossa criação, todos nós temos instintos, sensações, emoções, sentimento. À medida que o espírito vai evoluindo, as sensações vão ampliando, os instintos vão ampliando, mas todos ainda desencontrados até alcançarmos o sentir. E esse sentimento, ele vai se requintando, vai se depurando à medida que essa evolução vai acontecendo, e o requinte dos sentimentos é que se chama amor. Amor é a virtude por excelência que desperta todas as outras potencialidades espirituais que nós somos dotados como centelhas de Deus, como espíritos imortais, dotados dessa capacidade da lei de amar ao próximo como a si mesmo e amar o Criador. Porque não podemos estar vinculados ao amor de Deus sem que tenhamos amor por nós e pelo próximo. E não podemos dizer que amamos a nós e ao próximo e também não amamos a Deus, pois é de Deus que nós somos emanados pelo amor, pela bondade, pela justiça e pela misericórdia. Então, no começo, os instintos que vão se depurando, vão se graduando na evolução espiritual, e o requinte dos sentimentos que todos nós possuímos é que ele intitula de amor. E diz que não é esse amor particular, esse amor preso às coisas e às pessoas, mas um amor que é como um fogo sagrado que existe no íntimo e na consciência de todos nós, amor a si e amor à humanidade. Que quem ama, espírito que já ama, que já sente
essa virtude gradual na sua essência, ele mantém a chama acesa da fé, da esperança, da bondade e da justiça divina em si. E diz que as misérias sociais serão extintas dos mundos ainda em processo de evolução quando o ser ama. Então imaginemos nós, quando nós do planeta Terra, todos os seres, já tivermos vivenciado, descoberto em nós essa grande virtude que se chama amor, como será a nossa sociedade? Em primeiro plano, aquele que ama, ama-se e consegue perceber as virtudes espirituais em si, agradecendo, amando o Criador e mantenedor da vida, que é a inteligência suprema do universo. Então, isso é um fogo sagrado que ilumina, é um fogo sagrado que liberta das paixões e dos apegos, porque não é esse amor no sentido vulgar do termo, que muitas vezes nós dizemos que amamos isso, amamos aquilo, amamos as pessoas, mas apenas com a ideia de posse. E nós não podemos e nem devemos possuir nem as coisas e nem as pessoas, porque ainda é o apego, a paixão desenfreada que nos mantém ainda nesse processo. E nos diz que quando Jesus chegou na Terra, que pronunciou essa primeira palavra do alfabeto divino, amor, que aconteceram com os mártires, que aconteceram com aqueles que o seguiam, que aconteceu com aqueles que se tocaram por essa mensagem de amor. Eles foram perseguidos, desceram aos circos, foram devorados pelas feras para provar, dando a vida em holocausto, a vida material, que a essência da mensagem de Jesus é verdadeira, quando ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a primeira palavra do alfabeto divino, amor. Amar ao próximo, amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Um grande desafio. Mas por que ele anunciava assim? Por saber que o amor é a meta. E é o amor que nos livra das dores, dos sofrimentos, porque quem ama segue na frente. Quem ama busca os interesses das leis divinas que estão gravadas em nossa própria consciência. E Lázaro continua nessa dissertação, nos chamando a atenção para a segunda palavra do alfabeto divino, que é a reencarnação. A reencarnação como a lei, atrelada à lei do amor, atrelada à lei da justiça, do amor e da caridade. Porque, através da reencarnação, Deus permite ao Espírito que possamos retornar quantas vezes sejam necessárias ao cenário material para aprendermos a amar. Porque a reencarnação é um processo de educação espiritual para a nossa convivência com a sociedade, para a nossa convivência de uns para com os outros e ao mesmo tempo colocando na prática os ensinamentos e os aprendizados já adquiridos. E por outro lado, a reencarnação sempre foi ensinada por civilizações mais antigas e o Espiritismo vem nos esclarecer como se dá esse processo e qual o seu objetivo. Deixando apenas o corpo material no meio onde o indivíduo está vivenciando suas experiências, o espírito imortal retorna ao plano dos espíritos desencarnados, levando a sua bagagem de ordem moral e espiritual. Assim como todos nós, viajores do universo, nesse grande cenário criado para o ser espiritual, que é o universo sob a manutenção divina, e no planeta Terra estamos sob a orientação dele, Jesus de Nazaré. De modo que Lázaro continua a nos dizer que o espírito precisa ser cuidado como um campo, arado, adubado, regado, aprimorado, porque cada vez mais que o campo é cuidado, mais esse campo vai produzir. Joana de Ângeles tem uma obra chamada Garimpo de Amor, e o nome é bem sugestivo,
que nós estamos ainda vivendo sobre os cascalhos. Mas a partir do momento que vamos garimpando, os instintos vão se depurando, as sensações, as emoções, e nós vamos começar a perceber o sentimento. E continuamos garimpando. E esse sentimento vai se depurando a tal ponto que nós vamos alcançar o estado de amorosidade. E esse estado de amorosidade nos integra justamente no reino de Deus, que Jesus enuncia que está em nós, está dentro de nós, está entre nós. E esse espírito que nós somos precisa ser cuidado, essencialmente, não somente de forma material no corpo, como o Evangelho nos diz, cuida do corpo e cuida do espírito. É uma joia rara, que um dia vamos alcançar o estado de angelitude, depurando todos os sentimentos para que ele alcance o requinte primordial. Então, o intelecto, a moral, são bagagem, duas asas evolutivas do ser, do espírito, a qual estejamos nós encarnados ou desencarnados, continuaremos aprimorando cada vez mais essa nossa bagagem. Então, ele nos diz que aqueles que amam já sentem os prazeres e as delícias dos mundos celestes ou divinos, porque ama está acima das condições de sofrimento, de obstáculos, de dor, onde o espírito estiver. Vejam os grandes exemplos que passaram por nós na Terra, seres encarnados dedicando sua vida ao bem, à prática da caridade, ao amor por si e ao amor para o próximo, sem deixar se atingir pelas dores, pelas alfinetadas, pelos obstáculos que a vida nos oferece quando estamos encarnados. Então Jesus, em sua essência, emana esse amor para todos aqueles que o buscavam, que o procuravam naquele instante, e até hoje é assim, porque é por amor que ele veio estar no planeta Terra, sob a condição do espírito mais evoluído, que Deus nos apresenta como irmão, modelo e guia da humanidade. Então Lázaro, continuando nessa mensagem, nos diz que começamos a sentir os prelúdios da alvorada de um novo tempo, os prelúdios dos prazeres espirituais, como a bondade, a caridade, a justiça, o perdão, em consequência desse sentimento sublime que se chama amor. Então todos nós estamos submetidos a esse processo de evolução espiritual. Joana de Ângeles, espírito, escreve chamado Poema do Amor. E esse poema ela baseia-se no exemplo do apóstolo João, Paulo, Pedro, todos aqueles que vivenciaram o amor na presença de Cristo. Então João, o evangelista, já idoso, alquebrado, foi exilado para uma ilha. E chegando nessa ilha, ele vai morar e os moradores antigos, com o tempo, descobrem que ele é um apóstolo de Jesus e o busca em sua residência para que ele pudesse estar em praça pública. E ele pediam para fala-nos sobre Jesus de Nazaré, que nós não o conhecemos, mas sabemos que o Senhor é um grande discípulo que conviveu com ele. E João dizia: meus irmãos, meus filhos, a única coisa que ficou gravada em minha memória é que ele sempre nos recomendava: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então João repetia sempre, eles o buscavam sempre, a cada noite, para ouvir a preleção acerca das vivências de Jesus. E conta-nos Joana que, uma certa noite, um jovem no meio da multidão levanta o braço e diz: ora, o Senhor não tem nada de novo a nos apresentar? Já repetiu tantas vezes esse amai-vos uns aos outros que eu me sinto agastado, irritado, incomodado. E João, na sua sabedoria, na sua calma, diz: filhinho, embora eu tenha repetido tantas vezes esse grande ensinamento do Mestre,
você ainda não se permitiu se impregnar dele e com ele. Portanto, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele que diz que Deus é amor, foi a forma que ele encontrou para se expressar de maneira mais sublime. Deus é amor. Então, que o amor de Deus em nós possa aflorar, possa florescer em todas as nossas atividades no nosso dia a dia, porque esse amor cobre a multidão de pecados, como ele mesmo, o Mestre, anunciou em determinado momento, para que nós busquemos essa prática que com certeza os nossos dias serão dias mais felizes na Terra ou em qualquer plano que nós nos encontremos. Então que Jesus nos abençoe e que o seu amor incondicional pela humanidade, nesses dias que nós estamos vivenciando na Terra, sempre pleno, seja acolhido por todos nós, encarnados ou desencarnados, para favorecer a todos nós uma vida plena e abundante, como Ele mesmo nos oferece. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Muita paz, fiquemos em sintonia com a mensagem libertadora desse Jesus de Nazaré.